Bom dia, gente, tudo bem? Amém? Vamos começar a nossa palavra de hoje, a nossa meditação de hoje, no livro de 2 Samuel, capítulo 21 e verso 8 em diante. É a primeira vez que eu me deparei com essa história, eu achei assim um pouco, fiquei um pouco chocada. Falei assim, meu Deus, não acredito que tem essa história na Bíblia, mas tem, né? Então nós vamos meditar nessa palavra hoje. 2 Samuel, capítulo 21 e verso 8 em diante. Fala assim, porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Esse Mefibosete aqui não é o filho de Jonatas, é o primo dele, tá? Eram 2 Mefibosete. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com eles. Bom, para que você entenda essa palavra hoje, é necessário que você preste bastante atenção. Você vai perceber, Pai do Senhor, Selma, tudo bem? Você vai perceber, oi Janete, tudo bem, prima? Janete lá do Maranhão, a Selma lá do Pará, sejam todas bem-vindas. Cleiriane aqui de Goiás, aqui de São Luís de Montes Belos, sejam bem-vindas. Bom, para que você entenda a mensagem de hoje, é necessário que você preste bastante atenção nessa história que eu vou contar, para que você possa entender. Você vai perceber na história que foi um efeito dominó, né? Um efeito dominó. Você vai perceber que um abismo chamou o outro até chegar aqui nos filhos de Rispa. Muito triste essa história, mas ela tem várias lições para nossas vidas hoje. Amém? Então, essa história aqui, ela não começou com o rei Davi. Essa história ela começou com uma desobediência, uma falta de vigilância de Josué, lá no capítulo 9 de Josué, né? E Josué, ele recebeu uma ordem para que ele matasse todos, né? Todos os povos, né? Que se entrassem no caminho deles para a conquista da terra de Canaã, né? E aí, depois que ele destruiu Jericó, depois que ele venceu a cidade de Ai, né? Vários reis se movimentaram para ir contra ele. Os gibeonitas, né, enviaram
vários homens para ir ao encontro de Josué, né? A ordem era para destruir todos, né? Então os gibeonitas se fingiram, né, de embaixadores, só que eles se sujaram todos, vestiram roupas rotas, pegaram pão bolorentos e foram até Josué, né? E lá eles mentiram, lá eles enganaram Josué. Eles eram vizinhos de Israel, mas eles enganaram Josué falando que eles tinham vindo de um país muito distante, não é? Que eles queriam fazer aliança, para que Josué fizesse aliança com eles, porque eles queriam servir ao Senhor, não é? Que eles tinham ouvido falar dos grandes feitos de Israel, não é? Do que aconteceu com Jericó, com Ai. Então eles queriam que Josué fizesse aliança com eles, e Josué não poderia. Só que eles foram ali, convencendo, né? Tipo que como um espírito de encantamento, ali um espírito de encantamento enganou a Josué e os seus homens, e ali eles fizeram aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor, ou seja, ocorreu ali uma não vigilância, né? Eles foram enganados, ocorreu ali uma desobediência. Então, muitas vezes, nós temos que ter esse cuidado, porque o espírito de encantamento, ele nos rodeia. Ele está sempre à espreita para nos enganar. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que se aproximam de nós, porque o inimigo, ele usa pessoas, né, para nos enganar, para que nós façamos aliança. E nós temos que ter esse cuidado com quem nós estamos fazendo aliança. Com quem nós estamos fazendo aliança, né? E muitas vezes as pessoas chegam para você com um discurso de bonzinho, né? E você vai ficando com dó daquela pessoa e você vai entrando. Daqui a pouco você fez aliança com o mal sem perceber. Porque o diabo, quando ele quer nos destruir, quando ele quer fazer aliança com a gente, ele não vem vestido de monstro, não. Ele vem disfarçado de bonzinho. Ele vem disfarçado de alguém sofredor, muitas vezes. Né? Então você tem que ter esse cuidado, esse discernimento. Muito cuidado com o que a gente coloca dentro de casa, seja através da internet, seja através da televisão, né? Seja através de pessoas mesmo. Nós temos que ter esse cuidado para que nós não sejamos enganados. Temos que vigiar. Bom dia, irmã Aparecida, tudo bem? Então, olha o que aconteceu aqui. Houve uma não vigilância, uma desobediência e uma aliança indevida. Eles não deveriam ter feito essa aliança. E aí, muitos e muitos anos se passaram. Quer ver, depois de Josué veio... eu anotei aqui quem foi que veio depois de Josué. Depois de Josué veio Gideão. Depois de Gideão veio Sansão, depois de Sansão veio Samuel, depois de Samuel veio Saul e depois de Saul veio Davi. Olha quanto tempo se passou, não é? Olha quanto tempo se passou depois da aliança que Josué fez lá atrás. E aí Saul quebrou essa aliança. Saul, quando se tornou rei, muito zeloso pelo seu povo, não é? Ele foi e pegou vários gibeonitas e matou, não é? Perseguiu eles e matou eles. Então, houve ali uma quebra da aliança. Saul quebrou aquela aliança. E aí o resultado, a cobrança veio no reinado de Davi. Para você ver, olha, veio ali, passando de geração em geração.
e a conta foi cobrada ali no reino de Davi, no tempo de Davi. E aí houve seca, houve fome, né? No primeiro reinado de Davi. Eles preparavam a terra, eles regavam, eles plantavam, né? Eles tinham todo aquele cuidado. E a plantação crescia e tal, mas na época de colher, né, eles nunca conseguiam colher, porque antes de chegar a colheita, vinha aquela seca terrível e matava toda a plantação. E isso aconteceu por 3 anos consecutivos. Aí no terceiro ano, Davi parou e pensou, não, tem alguma coisa errada aí. 3 anos seguidos, não é possível, né? Alguma coisa está errado. E aí ele foi, bom dia mãe, tudo bem? Te amo. E ele, no terceiro ano, ele falou, não, tem alguma coisa errada aí. E foi consultar ao Senhor. Né? E o Senhor falou para ele, Israel tem culpa de sangue. O sangue dos gibeonitas está sobre Israel por causa de Saul. Né? Então, havia ali uma maldição sobre Israel por causa de Saul, que havia quebrado aquela aliança. E muitas vezes na nossa vida acontecem coisas, né, que nós não conseguimos entender. A gente tenta, peleja, né, e luta de todas as formas e a coisa não anda, a coisa não vai de jeito nenhum. Nós temos que procurar o Senhor. Senhor, aonde que está o problema? Me mostra. Né? Tem alguma coisa aí. Vocês já prestaram atenção que quando ocorre um suicídio, né, e você vai investigar ali, nossa, alguém da família, sim, o tio lá atrás, ou o tio lá, né, a avó, o avô, né? Então, sempre, se você for olhar para trás, alguém na família já suicidou, né? Tem muita coisa que acontece, né, na vida de alguém que está travando aquela pessoa, ou que está acontecendo, se repetindo aquela história. Então é necessário procurar o Senhor, ver a causa, onde que está o problema. Não é? Isso aí a gente tem que saber, a gente tem que entender um pouco do mundo espiritual e tentar reverter essa situação, no nome de Jesus. Não podemos aceitar. Né? Então Davi, ele foi lá com os gibeonitas e falou para eles, o que é que nós podemos fazer, para que a nossa dívida com vocês seja paga, para que cesse esse mal, para que cesse a fome em Israel, o que é que nós podemos fazer? E os gibeonitas então falaram, quem fez o mal a nós foi Saul. Nós não queremos de vocês nem prata, nem ouro. Nós queremos 7 homens descendentes de Saul, para que nós os enforquemos. E assim seja paga a dívida. Então Davi buscou nos descendentes de Saul 7 homens. 5 deles eram netos de Saul, né, da filha de Saul, Merabe, e 2 deles eram filhos de Rispa, que é o nosso assunto de hoje, né? Uma mulher que não desistiu nunca, uma mulher que amou até o último minuto, ela não desistiu de seus filhos, né? Então, Saul pegou os 2 filhos dessa mulher e os 5 filhos da outra, de Merabe. E só para lembrar que esses jovens, esses homens, eles não eram bandidos, eles eram trabalhadores, eles viviam com a mãe deles, eles, de certa forma,
eles eram inocentes, porque não foram eles que mataram os gibeonitas. Não foram eles, de certa forma eles eram inocentes. Então, eles foram ali, né, levados pelos homens de Davi e foram entregues aos gibeonitas. E ali em cima do monte, eles foram todos os 7 foram enforcados. Mas Rispa, ela pegou um pano grosso de saco e ficou ali, armou uma tenda próximo ao cadáver dos filhos dela. E ali ela ficou muito tempo, dia e noite. De dia ela pegava aquele pano e ficava ali, ó, perto do cadáver deles, expulsando as aves de rapina, não é? E de noite ela enxotava, não permitia que os animais do campo se aproximassem para não comer o cadáver dos filhos dela. E ela ficou ali mais ou menos 2 meses, chorando a morte dos filhos dela e impedindo as aves de rapina se aproximar dos cadáveres, porque ela tinha esperança que os filhos dela pelo menos teriam um enterro digno, porque lá para o povo judeu um enterro a pessoa tem que ter um enterro digno. Eles passam um mês chorando pela morte daquela pessoa, pela memória daquela pessoa. E eles fazem uma cerimônia, eles fazem ali todo um ritual, não é? Então, os filhos dela, ela queria que pelo menos eles tivessem um enterro digno, e ela ficou ali, porque uma pessoa, quando ela morria e era comida por aves ou animais, era considerada uma desgraça. E ela não queria que isso ocorresse na vida dos filhos dela, porque os filhos dela eram pessoas honradas. Bom dia, Jair Júnior. Então, ela não queria que isso acontecesse com os filhos dela. Por isso, ela ficava ali todo dia, em cima do cadáver, enxotando as aves, expulsando os animais do campo. E ali um dia alguém, não é? Alguém chamou Davi e falou: olha, Rispa está ali tanto tempo já ao lado daquele cadáver, né? Dos 2 cadáveres, e ela está ali, está um mau cheiro terrível. Davi foi, né, e mandou retirar os cadáveres e foi buscar também os ossos de Saul, os ossos de Jonatas que tinham sido levados, roubados. Davi foi buscar e enterrou todos juntos ali, ofereceu um enterro digno para todos eles, não é? E aquela mãe ali, pelo menos ela recebeu para os seus filhos um enterro digno. E o que eu quero falar sobre isso, sobre Rispa, é que muitas vezes, né, você, mãe, né, talvez pense assim: não, meu filho já tem mais jeito para ele, não. Ele já está afundado nas drogas, não é? Ele já fez, já até matou. Meu filho está preso, não é? Ou meu filho está no mundo do homossexualismo, meu filho está viciado em bebida. Eu não tenho mais jeito, não, não é? E olha para aquele filho, não é? E desiste dele. Como Merabe perdeu os 5 filhos de uma vez, eles foram enforcados, né? E não há relatos de que Merabe tenha feito a mesma coisa que Rispa, não é? Ou seja, morreu, ela desistiu, né? Mas Rispa não, ela ficou ali impedindo que as aves de rapina se aproximassem, né? E terminasse ali de destruir aqueles corpos, né? Se você acha que o seu filho não tem mais jeito, se você acha que o seu filho já está morto, não é? Espiritualmente, você está como a Merabe, né? Mas Rispa, ela olhou e não desistiu. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós não podemos desistir
da herança que o Senhor nos deu. Não podemos. Por mais que eles estejam afundados na lama do pecado, por mais que eles estejam ali, ó, dando o último suspiro, nós como mães temos que olhar e impedir que as aves de rapina, né, acabem de destruir ele. Nós temos que impedir, não é, que os animais do campo que representam, as aves de rapina, os animais do campo, representam os demônios, não é? Então, nós temos que lutar pelos nossos filhos. Há jeito sim, há jeito sim. O rei vai ouvir a sua oração, o rei vai ouvir o seu clamor. E você vai falar como o pai do filho pródigo, não é? Aquele meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E é assim que o Senhor vai fazer na vida do seu filho, na sua vida, pela sua persistência na oração, pela sua insistência em ver ele fora daquele lugar, em ver ele ressuscitar, em ter o seu filho uma pessoa digna, não é? O seu filho vai ser uma pessoa digna se você não desistir, se você não parar de orar, de clamar ao Senhor. Não abra mão da sua herança, que são os seus filhos. Não abra mão de sua família. Foi o Senhor quem te deu. Muitas vezes nós permitimos as aves de rapina, os animais do campo, ferir, né, a nossa família, ferir os nossos filhos, por um descuido nosso. Às vezes nós permitimos isso, não é? Às vezes ele está lá no quarto, não é? Acessando algo impróprio, não é? É uma ave de rapina, não é? Tentando ferir a mente dele. Nós temos que, como mães, ser vigilantes. Ser vigilantes, não parar de orar, não desistir. Mesmo você olhando e vendo, não tem mais jeito, é impossível. Tem uma cantora, a pastora Estela, não é? Ela perdeu um dos filhos e o outro se tornou homossexual, se juntou com outro rapaz e ele fica gravando vídeos contra Deus, contra a igreja. E aquela mãe, ela sofre muito. Ele posta vídeo com o namorado dela. E isso deve sangrar com o namorado dele. E isso deve sangrar o coração de Estela. Com certeza. E ela coloca só aquelas carinhas de choro, não é? Nos comentários. E a gente entende que aquela carinha de choro que ela está colocando ali, ela está falando assim, eu vou vencer. Hoje eu estou chorando, mas eu vou vencer. Eu vou ver o meu filho com dignidade. Então, como ela, muitas mães estão chorando hoje. Muitas mães estão chorando hoje. É muito triste para uma mãe ver um filho preso. Seja numa prisão mesmo literal, ou seja numa prisão espiritual. Mas nós não podemos desistir. Temos que continuar orando e clamando, como Rispa ficou ali vigilante, expulsando todo o mal. Nós temos que expulsar todo o mal que ronda a nossa família, que ronda os nossos filhos. Temos que ser vigilantes e clamar ao Senhor todo dia, porque o diabo, ele não dorme, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós somos coluna do nosso lar. E toda a sombra que se aproxima, todo o mal que se aproxima, nós temos que estar ali, ó, vigilantes, expulsando, protegendo a nossa herança, que são os nossos filhos, que são a nossa família. Amém?
dessa palavra que nós lemos hoje, nós podemos tirar muitas lições mesmo. Nós podemos tirar lições como maldição, quebra de maldição, nós podemos tirar sobre vigilância, sobre desobediência, sobre o preço do pecado, podemos tirar muitas lições. Mas o que eu quero deixar para você hoje, mãe, essa palavra de esperança. Como Rispa, né? Não desista dos seus filhos. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar um dia de paz, um dia de bênção, um dia de trabalho, cheio da graça do Senhor. Amém? Vamos orar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar a Ti nesse momento, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que aqui está. Eu abençoo a vida do Jair Júnior, Senhor. Deus, ser com esse jovem, Deus, guarda, guia, Senhor, os caminhos dele, Senhor. Eu abençoo a vida dele, Deus, em nome de Jesus, a irmã Aparecida, Senhor, a Cleiriane, a Selma, minha mãe, todas as pessoas, Senhor, que estão aqui, Senhor, que sejam abençoadas, Senhor, nesse dia, que a Tua boa mão esteja aqui. Abençoamos a vida da Janete, lá no Maranhão, ser com a minha prima, Jesus, abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nós como mães, todas as mães que terão acesso, Senhor, a esse vídeo, que elas sejam persistentes, que elas tenham fé, que elas não desistam, Senhor, dos seus filhos, por mais que o diagnóstico seja terrível, Senhor, que elas não venham a desistir, que elas venham a lutar, Senhor, com todas as forças da alma delas, Senhor, e não desistir nunca, Senhor, de seus filhos. Em nome de Jesus, dá força, renova as forças de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o trabalho das mãos de cada um nesse dia. Que a Tua paz possa, Senhor, ser com cada uma dessas pessoas, Senhor. Deus, que haja prosperidade em tudo aquilo, Senhor, que eles tocar, em tudo aquilo que eles pôr a mão. Que esse dia seja o melhor dia da vida deles, que seja um dia de boas notícias, um dia de livramento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu abençoo a família de cada um aqui representado, Senhor. Que Tu possas visitar e libertar, Senhor, curar. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus e te agradeço. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau. Bom dia. Amém, Jesus. Tchau, gente.